Como que eu posso medir alguma coisa usando ondas? Essa é a pergunta que a gente vai responder nesta aula. Quando uma onda encontra um obstáculo, né, ou uma fenda, o que vai acontecer? Ela vai contornar essa fenda. Isso se o comprimento de onda for compatível com o tamanho daquele obstáculo ou com o tamanho daquela fenda. Ao contornar aquela fenda, a onda vai difratar, né? Se ela tiver um comprimento de onda compatível com o tamanho daquela fenda ou com o tamanho daquele obstáculo, né? Ao difratar, como vocês podem ver na figura aí, vai acontecer o quê? É como se você gerasse duas novas ondas, com a mesma frequência daquela onda lá, que incidiu no obstáculo, né? Essas duas ondas, partindo de pontos diferentes, vão se espalhar. E quando elas se encontrarem, vai haver um padrão de interferência ali, né? Então você vai ter interferências construtivas e destrutivas geradas por essa mesma onda, né? Como se fossem duas ondas, na verdade. Na figura vocês podem ver bem como que isso acontece aí, né? As partes mais claras na figura, mais brilhantes aí, são padrões de interferência construtiva. E as partes mais escuras, padrões de interferência negativa. Se eu colocar um filme, um papel, qualquer coisa, e deixar essas ondas, depois que elas interferirem, elas baterem nesse papel, vai criar um padrão de interferência, né? Como vocês podem ver nessa figura aí. Esse padrão de interferência interessa muito pra gente poder medir o tamanho de coisas, porque a distância entre as interferências construtivas e as interferências destrutivas estão diretamente relacionadas com o tamanho desse obstáculo aí que a onda incidiu. Conhecendo esse fenômeno, a gente pode usar isso para fazer medida indireta de coisas muito pequenas. A medida do diâmetro de um fio de cabelo dá para fazer usando, por exemplo, o fenômeno da difração, né? Você joga uma onda com comprimento de onda ali conveniente, né? Geralmente usa-se ondas de luz vermelha, que tem um comprimento de onda de 700 nanômetros. Você tem que conhecer bem o comprimento de onda, né? Quando essa onda bate no fio de cabelo, no caso o obstáculo, ela vai contornar, vai haver a difração. Vão formar ali como se fossem duas ondas nas bordas desse fio de cabelo, conforme a figura que a gente viu. Essas duas ondas vão interferir. Você deixa ali um papel ou algum anteparo onde vai bater esse padrão de interferência, né? Existe uma relação geométrica muito simples, na verdade, entre as distâncias do padrão de interferência e o comprimento de onda, né? E, obviamente, a distância que você está até o anteparo, né? Você medindo essas coisas são fáceis de medir, você conhecendo o comprimento de onda, né? Se você jogar luz vermelha, você conhece bem o comprimento de onda da luz vermelha. Você medindo a distância até o anteparo e medindo os padrões de interferência construtiva e destrutiva, né, que vão se formar aqueles padrões de interferência no seu anteparo, você usa uma equação matemática relativamente simples e você consegue descobrir qual que é o tamanho daquele obstáculo lá. Então, essa técnica é usada para medir coisas muito pequenas. Um vírus como o do SARS-CoV-2 tem dimensões muito menores do que um fio de cabelo, 1000 vezes menores do que um fio de cabelo. Então, se eu quiser medir um vírus, eu não vou conseguir usando luz vermelha, né, como se usa para medir o diâmetro de um fio de cabelo. O comprimento de onda da luz visível vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, né? Agora, isso aí é muito grande em relação ao vírus, como a gente viu nas aulas passadas, a dimensão do vírus é de aproximadamente 100 nanômetros, né? Então eu vou ter que usar comprimentos de onda muito menores para medir esse vírus. Luz visível não dá. Por isso que se usa o raio-x, né? O raio-x é uma onda eletromagnética que tem uma frequência muito maior que a luz. Como a gente viu nas aulas passadas, se a frequência é muito grande, o comprimento de onda é bem menor. Então o comprimento de onda do raio-x vai de meio nanômetro até 25 nanômetros, né? Então ele tem um comprimento de onda muito menor. Quando eu incidir a onda de raio-x no meu obstáculo ali muito pequenininho, nessas dimensões aí, eu vou ter o fenômeno da difração aí muito mais evidente, né? Muito mais dramático. E aí eu vou conseguir medir coisas muito pequenas, como, por exemplo, o vírus. Fazer medida usando difração de raio-x é um processo muito complexo. Por quê?
porque você tem que usar um comprimento de onda muito pequeno, que é do raio-x, você tem que saber muito precisamente qual é esse comprimento de onda, você tem que gerar essa onda de uma forma muito controlada, né? Isso não é uma coisa fácil. Você tem que isolar o teu obstáculo, que é uma coisa muito pequena, né? Que é a coisa que você quer medir ou caracterizar. As medidas, né, e a caracterização do vírus SARS-CoV-2 está sendo feita em laboratório chamado de geradores de luz síncrotron. E aqui no Brasil, em 2018, a gente inaugurou a primeira parte de um laboratório desse, né, que é o Projeto Sirius, né, que é o segundo maior do mundo. E esse Projeto Sirius está sendo usado justamente na medida e na caracterização do SARS-CoV-2. Para quem não conhece, eu vou deixar um vídeo, né, aí embaixo, falando um pouco do Laboratório Sirius, que foi inaugurado em 2018 e que foi feito com tecnologia 100% brasileira. Quer dizer, um laboratório brasileiro que é referência no mundo, né, é o segundo maior laboratório do mundo que faz esse tipo de medida, né? Então, com essa aula a gente encerra aí o nosso assunto falando sobre como medir coisas muito pequenas, como que a física tem contribuído para medir o vírus SARS-CoV-2. A física não contribui só com a medida do vírus, né? A física está contribuindo em outras áreas também para combater aí, né? Para a gente entender melhor esse vírus, entender as curvas, né? Os gráficos, modelar matematicamente como esse vírus evolui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa com esses vídeos, com essa série de vídeos, inscreva-se no canal. A gente encerra então esse ciclo de aulas e até a próxima aula com outro assunto aí.